Você já parou para pensar que estamos vivendo os últimos dias? O mundo está em constante transformação, com guerras, desastres naturais e tensões políticas crescendo a cada dia. Mas o que muitos não sabem é que a Bíblia, há milênios, prevê tudo isso e muito mais. E no coração dessa profecia está o mistério dos 4 anjos aprisionados no rio Eufrates. Mas o que eles representam? E o mais importante, o que isso significa para o futuro da humanidade? Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões que vão mudar a forma como você vê o mundo. Em Apocalipse 9, somos apresentados a uma profecia fascinante e aterrorizante. A Bíblia fala sobre 4 anjos caídos que estão aprisionados no rio Eufrates, aguardando o momento de sua libertação. Quando isso acontecer, 1/3 da humanidade será destruído. Mas o que esses anjos representam? São apenas figuras simbólicas ou entidades reais, com poder sobre o destino do mundo? E por que o rio Eufrates? Esse rio tão mencionado nas Escrituras parece ser o epicentro de algo muito maior que está por vir. Antes de entrarmos nas possíveis respostas, é importante entender o que a Bíblia realmente diz. No livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 9, lemos que esses anjos foram aprisionados e aguardam o momento de sua libertação, quando o mundo verá um grande cataclismo. A profecia descreve que, ao serem libertados, eles causarão destruição em uma escala inimaginável, matando 1/3 da humanidade. Mas por que eles estão presos? E qual é o papel deles no plano divino? A primeira teoria, e uma das mais amplamente aceitas, é que esses 4 anjos caídos são os mesmos que se rebelaram contra Deus, junto com Lúcifer, e foram aprisionados por sua desobediência. A ideia de seres celestiais caídos não é novidade na Bíblia. O próprio livro de Gênesis fala dos filhos de Deus, que desceram à terra e se uniram com as mulheres humanas, gerando os Nefilins, gigantes e seres poderosos. A punição para esses anjos, então, foi severa, aprisionamento até o momento em que seu poder fosse necessário para cumprir a profecia do fim dos tempos. Mas e se esses anjos não forem simplesmente figuras míticas ou simbólicas? E se eles forem algo mais, seres extradimensionais ou até mesmo alienígenas? Alguns estudiosos do oculto e ufólogos propõem que as figuras de anjos caídos podem estar relacionadas a seres de outros mundos ou realidades, cujos poderes e capacidades são além da nossa compreensão. Isso nos faz questionar, seriam esses anjos, então, não apenas seres espirituais, mas também interdimensionais? Se sim, o rio Eufrates seria o local onde eles foram aprisionados, esperando a hora de sua libertação. Seja qual for a sua origem, a questão fundamental permanece. O que acontecerá quando esses 4 anjos forem libertados? A Bíblia é clara ao dizer que 1/3 da humanidade será destruído. Mas a forma exata dessa destruição permanece um mistério. Seriam cataclismos naturais como terremotos e tsunamis? Ou seria uma guerra global, com potências mundiais se enfrentando em um conflito sem precedentes? Além disso, a profecia fala sobre a criação de um exército gigantesco. Quando os anjos são libertados, um exército de 200 milhões de cavaleiros surge para espalhar o caos. Mas quem ou o que são esses cavaleiros? Alguns teóricos acreditam que, em vez de ser uma metáfora para forças humanas, isso poderia representar legiões de demônios ou seres sobrenaturais que iriam literalmente invadir o mundo. A ideia de uma invasão espiritual, com forças malignas dominando a Terra, é algo que não podemos ignorar. Mas o que realmente nos chama a atenção é o rio Eufrates, o local desse aprisionamento. O Eufrates é um dos rios mais antigos da história e, na Bíblia, é descrito como o lugar que se tornaria o cenário de grandes eventos nos últimos dias. E se considerarmos que esse rio está atualmente passando por uma das maiores secas de sua história,
Seria possível que isso seja um sinal de que o momento da libertação desses anjos está se aproximando. Há uma redução significativa no nível das águas, algo que os moradores da região nunca viram antes. Muitos acreditam que isso seja o cumprimento das profecias. E o que mais? A crescente instabilidade mundial, o aumento dos conflitos no Oriente Médio, a tensão entre grandes potências como os Estados Unidos, China e Rússia, além de uma onda crescente de desastres naturais. Todos esses são elementos que, para muitos, indicam que o cumprimento da profecia está mais próximo do que imaginamos. Será que a humanidade está se aproximando do seu limite? A verdade é que estamos vivendo uma era de incerteza. A profecia fala de desastres, morte e destruição. Mas ela também nos oferece uma oportunidade de reflexão e preparação. O que podemos fazer diante dessa previsão terrível? A resposta, segundo a Bíblia, não está em nos esconder ou temer, mas em nos preparar espiritualmente. A preparação para esse evento não é sobre estocar alimentos ou criar refúgios, mas sobre fortalecer nossa fé e nos alinhar com a verdade divina. Em Mateus 24:42, Jesus nos adverte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Este alerta é claro. Devemos estar atentos aos sinais, mas também viver de acordo com os princípios de Deus. A preparação espiritual é a chave. Manter-se em oração, fortalecer a fé e viver com integridade são as atitudes mais importantes para os dias que virão. Além disso, a Bíblia nos alerta sobre os falsos profetas e os enganos espirituais que surgiriam nesses tempos finais. Em Mateus 24:24, Jesus afirma: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. Em um cenário de caos, seremos tentados a buscar soluções rápidas e fáceis. Por isso, é vital que permaneçamos firmes na verdade de Deus. Mas não devemos esquecer da importância da comunidade. Em tempos de adversidade, a união dos cristãos se torna fundamental. A Bíblia nos lembra, em Hebreus 10:25, a importância de nos reunirmos e nos encorajarmos mutuamente. Estamos todos nessa caminhada juntos, e nosso apoio mútuo será crucial para enfrentar os desafios que estão por vir. Além da preparação espiritual, também devemos estar prontos para os desafios práticos que podem surgir. A escassez de recursos, a instabilidade econômica e a violência podem ser realidades que teremos que enfrentar. Criar planos de segurança, ter um estoque básico de alimentos e saber como ajudar os outros são atitudes sensatas. Mas lembre-se, o medo nunca deve ser o nosso guia. Devemos confiar em Deus, que sempre nos orientará. Em última análise, a profecia dos 4 anjos caídos e o cumprimento do Apocalipse nos desafiam a olhar para o futuro com coragem e fé. Não podemos controlar os eventos que estão por vir, mas podemos controlar como nos preparamos para eles. E mais importante ainda, podemos confiar em Deus, sabendo que apesar das tribulações, Ele tem o controle de tudo. O fim dos tempos é um mistério que será revelado no momento certo. Mas a verdadeira questão é: estamos prontos para esse momento? Estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus, aguardando com fé o retorno de Cristo? Se não estivermos, nunca é tarde para começar. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos e é nossa responsabilidade estarmos preparados, não apenas para os eventos que ocorrerão, mas para o retorno do reino de Deus, onde a paz e a justiça finalmente prevalecerão. Esse é o nosso chamado, que possamos viver com esperança e vigilância, sabendo que Deus está conosco, não importa o que o futuro reserve. O fim dos tempos pode estar perto, mas o começo de uma nova era, com a vitória de Cristo, está mais próximo do que nunca. À medida que o sol se põe sobre o horizonte, a profecia que há séculos vem se desenrolando diante de nossos olhos começa a se revelar em toda a sua magnitude. Os 4 anjos caídos, acorrentados sob o rio Eufrates,
São mais do que simples figuras mitológicas ou apocalípticas, eles são um símbolo das forças que regem o destino da humanidade. Cada acontecimento, cada guerra, cada cataclismo não é apenas um reflexo de nossas ações, mas um eco da batalha espiritual que ocorre invisivelmente ao nosso redor. A história de sua prisão e iminente libertação é um lembrete sombrio de que as escolhas que fazemos agora terão repercussões eternas. A questão, então, não é se essa profecia se cumprirá. A verdadeira questão é: como estamos nos preparando para o que está por vir? O tempo para ignorar os sinais e esperar que o destino se resolva sozinho já passou. Agora, mais do que nunca, é essencial que cada um de nós se pergunte: estamos prontos para enfrentar as forças invisíveis que governam o nosso mundo? Com a chegada dos anjos caídos, a Terra será transformada de maneiras que jamais imaginamos. A batalha que se segue será épica e será travada não apenas no plano físico, mas também no espiritual. Este é um convite para refletirmos sobre nossas crenças, nossos valores e, acima de tudo, nossa capacidade de escolher o caminho certo. A revelação da verdade está diante de nós. A pergunta é: estaremos preparados para aceitá-la? Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando mistérios profundos e revelações que podem mudar a forma como vemos o mundo, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada extraordinária. Até a próxima e lembre-se, a verdade está ao seu alcance. Basta saber onde olhar.